Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. As manifestações que tomaram o Brasil a partir de junho vêm ocupando grande espaço nos meios de comunicação, mas a cobertura tem recebido críticas tanto dos movimentos sociais quanto dos próprios manifestantes. Houve, inclusive, quem ateasse fogo em veículos de algumas redes de televisão e hostilizasse jornalistas. Para falar da cobertura da mídia nas manifestações, está conosco Vitor Gianotti, estudioso e pesquisador da comunicação e escritor com mais de 20 livros publicados sobre o tema e que coordena o Núcleo Piratininga de Comunicação, referência na área da comunicação sindical e popular. Muito bem, Vitor, é um prazer tê-lo aqui novamente para mais uma entrevista e vamos agora então falar sobre esse fenômeno, né? O povo desencantou, voltou às ruas com as manifestações iniciadas aí pelo movimento Passe Livre e todos, principalmente aqueles que estão prestando um pouquinho mais de atenção, devem ter percebido aí uma mudança radical na posição, especialmente da grande mídia, do início da mobilização para a posição defendida a partir da semana seguinte a esse início, quando o movimento cresceu e, digamos assim, até se agigantou. Vitor, qual a razão dessa mudança? Foi por causa do crescimento na participação ou tem aí alguma outra razão até agora não explicitada? Veja só, eu acho que a mídia empresarial, mídia comercial, nos primeiros dias, tanto quanto todo mundo, se assustou e não entendeu, não sabia, não esperava essas manifestações. Então ela respondeu como responde sempre a qualquer manifestação. A mídia empresarial, comercial é contra as manifestações, contra o povo na rua, acusa ou não noticia ou noticia de maneira distorcida, sempre. Então ela fez isso no começo, normal, normalíssimo, nada de estranho. Só que quando ela percebeu que essas manifestações estavam continuando, não iam parar, como não pararam, e que estavam tomando um vulto muito maior do que qualquer um podia imaginar, ninguém imaginava esse tamanho, esse volume das manifestações. Então eles reviram a posição deles e viram o seguinte: não adianta a gente meter o pau, condenar, porque vamos nos isolar daqueles milhares, centenas de milhares de manifestantes. O que vamos fazer? Obviamente, reuniram os cabeças dessa grande mídia e pensaram qual é a nova forma. E a nova forma é parar de condenar em bloco. Vamos continuar a manter a nossa rejeição ao povo na rua, mas sem mostrar essa raiva, esse ódio típico, clássico da mídia empresarial. Nós vamos falar muito bem dos manifestantes que estão lá, vamos mostrar os cartazes deles, alguns cartazes, não todos, os que nos interessam, e vamos condenar um pequeno bloco que são os violentos, os vândalos, tal. E, sobretudo, não vamos mostrar a repressão policial. Certo que a polícia é nossa. Nossa de quem? Do sistema. Então, eles fizeram isso. Essa mudança é uma mudança lógica, uma mudança explicável. Qual foi o discurso que fizeram? A decisão. Não dá para condenar em bloco porque temos 1 milhão de pessoas na rua. Nós não somos loucos. Xingar 1 milhão de pessoas. Nós temos que manter a nossa audiência muito mais do que isso. Temos que manter a nossa influência sobre esses milhões. Os que vê, os que participam, os que escutam. Mas nós vamos dirigir, vamos dar o encaminhamento, vamos mostrar o que interessa a nós e esquecer o que não interessa. E o que interessava? Era mostrar as manifestações como uma coisa genérica, assim, e dirigir para um caminho histórico que a direita no Brasil sempre fez, desde a UDN, Jânio Quadros, a preparação do golpe militar de 64, a meter o pau na corrupção, nos políticos, sempre, gente, a mídia, essa mídia empresarial comercial, sempre tentou desmoralizar as instituições democráticas, sempre. Todos os políticos são corruptos, o Senado é um bando de corruptos, o Judiciário é um bando, tudo, desmoralizar tudo, e ela se firmar, essa mídia, como o verdadeiro partido do capital.
Esse é o plano que eles fizeram, aplicaram e dirigiram tudo para esse papo contra a corrupção. Aí a PEC 37, lá que ninguém sabia o que era, certo? Ninguém não. 97% dos manifestantes não tinha a mínima noção do que significava. Andaram gritando contra isso, a corrupção, cadeia e tal, e esquecendo os problemas gerais, que havia milhares de cartazes que falavam da educação, da saúde, do transporte, que é uma desgraça, do valor, do custo do transporte, daí por diante, e de toda a participação que a juventude não está tendo. Então, eles dirigiram para poder manter a hegemonia do bloco hegemônico dele, da mídia. Muito bem, Vitor. Você diria que essa mudança de posição da mídia na questão da cobertura revela aí uma espécie de manipulação por parte da grande imprensa, como até tenta nos mostrar o professor Perseu Abramo no livro Padrões de Manipulação da Mídia no Brasil? Veja só, não é que essa mudança revela. Esse fato existe há muito tempo. Quando acontece alguma coisa mais relevante, os que pensam, os que analisam, os que querem entender a fundo, eles percebem, olha aqui que manipulação. Não é que antes não havia, é que dá para perceber muito claramente. Eu falei dos cartazes, é só ver quais os cartazes que interessavam. Aqueles que falavam da corrupção, da PEC, fora partido, partido não. Quer dizer, porque a mídia sempre fala disso. A mídia é empresarial, eu deixo claro, nunca uso a palavra mídia no genérico. A mídia tem dono. A mídia dos donos dos meios de comunicação, que são os mesmos que constituem o bloco hegemônico no país, o bloco empresarial, comercial, hegemônico. Eles, o tempo todo, sempre falam contra partido político, etc., da corrupção, desmoralizam isso. Então, eles fizeram isso em cima daquele momento. Então, não é que houve uma mudança que, a partir daí, passaram a manipular. Não, manipularam de acordo com a banda. Quer dizer, a banda está tocando tal música, opa, vamos dançar tal música. A banda está tocando uma marcha fúnebre, vamos marchar seriamente na marcha fúnebre. Quer dizer, vamos dançar conforme a dança. Agora, nosso objetivo é aquele, chegar lá. Lá onde? Manter a hegemonia de classe deles. O verdadeiro partido do capital, hoje em dia, não é o partido A, o B ou C, o partido da direita, dos empresários, da burguesia, do patronato. Nenhum dos partidos efetivamente representa a contento o que a Fiesp, a Firjan, a Fiesc, chama Fiesc aqui, não é? Sim. Certo? Está querendo. Nenhum representa a contento. Os que estão cumprindo o verdadeiro papel de partido do capital é a mídia, que seria o comitê central desse partido, onde se pensa, se planeja e, sobretudo, se divulga para milhões as ideias do bloco hegemônico. Muito bem, Vitor, eu preciso chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um minuto.